Muito bom dia. Bom dia a todos e a todas e obrigada por estarem aqui nesta manhã, neste nosso primeiro painel, em que vamos descobrir que Portugal tem saída e que preferimos mudar o país em vez de mudar de país. Muito obrigada pelo convite para estar aqui a moderar alguns dos painéis ao longo destes 2 dias e muitos parabéns por esta iniciativa otimista, mas acima de tudo também, e temos de dar uns parabéns nesta fase em que o trabalho das universidades é cada vez mais importante, os parabéns pelos 40 anos da Universidade de Aveiro, é uma bonita idade, acredite. Portanto, já sabem que daqui a pouco vamos ter um período de perguntas e respostas, o que quer dizer que primeiro vamos ouvir os nossos oradores. E se ouviram o que o professor Gil Lipovetsky esteve a dizer, eu acho que vai muito de encontro àquilo que a Vista Alegre Atlantis tem vindo a fazer. E por isso mesmo o Paulo Varela é o meu primeiro convidado desta manhã. Olá, Paulo, muito bom dia. Bom dia. E estávamos aqui, antes mesmo de iniciarmos este nosso painel, a perceber que havia muitos pontos de contacto entre aquilo que o professor, e que defende muito esta questão da sociedade do consumo, com o painel desta manhã, que é como apaixonar os nossos clientes. E eu, de facto, sinto e sigo muito, tenho vindo a seguir muito, por gostar particularmente do trabalho que têm vindo a desenvolver, que vocês estão precisamente neste caminho, ou seja, em busca de se tornarem totalmente, para além de objetos de consumo diário, quem é que não tem uma caneca Vista Alegre? Pode sair, obrigada, mas o que interessa... Ou comprar, há de haver uma loja aqui pertíssimo, mas, acima de tudo, grandes objetos de desejo. E eu falava-lhe destas novas coleções com a tal assinatura de marca, ou seja, já não são apenas objetos do cotidiano, para beber uma chávena de chá, mas, acima de tudo, objetos de desejo com estes criadores, os designers, a assinar as novas coleções. Portanto, Paulo, eu acho que vocês estão precisamente no bom caminho. Muito obrigado, bom dia. Também quero, antes de mais, agradecer o gentil convite para estar aqui neste magnífico evento, em particular aqui ao meu querido amigo Dr. Manuel Assunção, reitor da Universidade de Aveiro. E, efetivamente, tudo aquilo que ouvimos na intervenção anterior, de alguma maneira, está incorporado no processo, digamos, que nós procuramos, que temos em curso e que encetámos há cerca de 3 anos, quando o Grupo Visaver adquiriu a Vista Alegre, no sentido de reposicionar a marca. Nós, efetivamente, quando entramos na gestão, quando tomamos posse, percebemos, efetivamente, daquilo que é um património histórico inquestionável, um produto de uma qualidade que é reconhecido dentro e fora de portas, mas, efetivamente, a marca tinha perdido algum focus, portanto, pretendia ser, estava assente em cima de uma tradição que já não apelava para um consumidor mais moderno, e, essencialmente, também nos pareceu que dificilmente seria possível internacionalizar naquele formato. Por isso, o que nós fizemos foi introduzir, digamos, a paixão, o design e, digamos, toda a criação artística em muito daquilo que tínhamos que fazer. É óbvio que não foi o único mecanismo. Nós desenhámos uma estratégia, digamos, assente em 2 vias. Uma via em que procurámos inovar através do produto, do design e através da própria produção e do fabrico. Fizemos parcerias a diversos níveis. Procuramos também incrementar de forma muito significativa a nossa presença internacional. Eu gostaria de referir apenas como termo de comparação que em 2008 o Grupo Vista Alegre Atlantis vendia cerca de 2/3 do que produzia em Portugal e apenas 1/3, pouco mais de 1/3 era exportado. Em 2012 já é praticamente o contrário, nós exportámos praticamente 2/3, estamos a caminho de exportar 2/3 do que produzimos e 1/3 ser destinado ao mercado nacional. E nesse sentido, tudo aquilo que é o design, as parcerias com criadores internacionais, o tirar partido daquela arbitragem que também foi aqui referida por próprios dias, no sentido que o mesmo consumidor, em momentos diferentes do seu ciclo de compra, digamos, pode optar por produtos de premium, em que está disposto a pagar um pouco mais, mas que simultaneamente, provavelmente, para outro tipo de utilizações que valoriza menos, está disponível a pagar menos. E nós fizemos, precisamente, parcerias por essas 2 vias que ele próprio referiu. Nós fizemos uma parceria mais recente com a Christian Lacroix para esse segmento premium, para tentar chegarmos, para entrarmos em mercados em que a marca Vista Alegre Atlantis não tem ainda a notoriedade que a Lacroix tem, com certeza, e por essa via vamos consolidando a nossa presença no mercado, além de que espero, e já estamos a fazer, vamos produzir coleções belíssimas, mas simultaneamente também fizemos mais recentemente uma parceria com a IKEA, no sentido de, vamos fazer uma fábrica nova que vamos construir, que já está a ser construída aqui em Ilhavo, para produzir um outro tipo de produto
dirigido a um outro segmento e para um outro tipo de mercado. E, portanto, penso que aquilo que estamos a fazer, de alguma maneira, ilustra bem aquilo que é o novo consumidor e a maneira como nós vemos a necessidade clara de internacionalizar a marca. Nós a chamada personalização dos mercados, no fundo. Sim, nós percebemos, e é uma tendência óbvia, enfim, descrita frequentemente, que cada vez mais o consumidor está atomizado, digamos assim. O mass market é evidente que existe para determinado tipo de produtos, mas se nós queremos se ingrar, se nós queremos ter um valor distintivo num mundo extremamente concorrencial, nós acreditamos que o caminho para a Vista Alegre será ser uma marca premium, uma marca com design e uma marca internacional. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, obviamente, com muitos designers portugueses e temos feito coisas muito interessantes com artistas portugueses, subejamente conhecidos, há 2, 3 anos esta parte, mas estamos também a trabalhar com artistas internacionais, brasileiros, angolanos, moçambicanos, temos lançado peças de espanhóis, franceses, temos lançado peças de coleção, temos lançado serviços que, de alguma maneira, abram a Vista Alegre ao mundo e que levem tudo aquilo que é a tradição e é a qualidade e é o design e é a porcelana portuguesa, a porcelana e o cristal, mas que incorpore, assente em cima desta tradição, outro tipo de visão e que apela a outro tipo de público. E, enfim, penso que este caminho que estamos a trabalhar, este aumento sucessivo, nós aumentámos as exportações da Vista Alegre em 2 anos, 2011 e 2012, no seu conjunto, cresceram 40%. E nós acreditamos que, e era esse o nosso objetivo, que o Grupo Vista Alegre Atlantis, em 2014, vai exportar 80% daquilo que produz. E nós estamos essencialmente focados neste momento em produzir em Portugal para exportação. Enfim, já frequentemente sou questionado relativamente à produção no estrangeiro. Não é algo que neste momento esteja nos nossos horizontes, não só porque temos muita capacidade instalada ainda em Portugal, queremos aproveitar ao máximo, como vamos tentar, é esse o nosso objetivo, que sejam marcas portuguesas fabricadas em Portugal e que tenham, enfim, dimensão mundial. Esse é o nosso desígnio, a nossa visão para a marca. Paulo, então já vamos perceber também como é que vão fazendo esse piscar de olhos a estes novos mercados e acho que o chamar assinaturas de outras línguas, por assim dizer, é já uma perspectiva de como chegar a outros mercados. Paula Varela, Paula Roque, bom dia. Obrigada também por estar aqui hoje connosco. Representa a Revigres. E vai partilhar connosco alguns dos novos projetos também que acabam por ir também neste segmento. Nunca deixar de lado que Portugal tem saída e, acima de tudo, há formas de apaixonar os clientes, mesmo que não sejam num mercado de um consumo chamado imediato, não é, Paula? Sim. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu não resisti a deixar de apresentar alguns slides. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas prometo ser breve. Nós temos, começando logo a reconhecer a necessidade, é a condição primária do design. Nós fazemos todos os efeitos como costumo eu ter com as vantagens da cerâmica. Tem uma elevada resistência à abrasão, ao desgaste, tem uma fácil limpeza e manutenção e somos um parceiro para o seu projeto. Isto seguindo um bocado o que tivemos a ouvir hoje de manhã, temos cada vez mais a personalização no desenvolvimento dos nossos produtos. Temos vários efeitos, temos uma coleção cromática de 38 cores, mas que recentemente tivemos de desenvolver 17 cores além destas, para fornecer, para desenvolver produtos específicos para a Basílica da Sagrada Família em Barcelona, que é uma grande satisfação para nós num mercado importante a nível de produção de cerâmica. Fomos nós, Revigres, empresa portuguesa, a fornecer os produtos para serem aplicados na Basílica da Sagrada Família. Fazemos os efeitos de xisto, efeitos de mármores, efeitos metálicos. Temos, por exemplo, um produto que é um efeito de espelho em 60 a 1,20 m, que está a ser fornecido para revestir a fachada ventilada da Universidade Técnica de Luanda. Temos o efeito de madeiras, efeitos dourados, essencialmente para alguns mercados como a Rússia, a Ucrânia, que têm um gosto especial pelos dourados e pelos prateados. Lançámos recentemente uma coleção em 90-90, sendo a tendência cada vez mais de ter formatos maiores. Foi um lançamento feito o ano passado. E, além disto, além de todos estes efeitos, temos também outros tipos de coleções que desenvolvemos. Coleções temáticas baseadas em temas, conforme o nome indica. No caso, por exemplo, da coleção de Óbidos, coleção do Pessaco, coleção dos descobrimentos portugueses, que lançámos no ano antes da Expo 98,
coleção de Icon com base no artesanato português, com base nos bordados, nos barros, na cortiça, nas filigranas. Coleção de texturas, que é de baixo, baseada nas texturas de vários materiais, textura da palha, do bambu, dos fios, do papel reciclado. Portanto, isto no sentido de desenvolvermos sempre produtos diferenciadores. Paula, vou-lhe perguntando, entretanto, este é material exportável, o iconográfico português? Este é material diferente e, em alguns casos, e num produto que eu vou mostrar a seguir, pelo facto de ser diferente, é uma forma de captar clientes de outros mercados. Nós, por exemplo, começámos com o nosso parceiro na Rússia, que é um parceiro bastante ativo e com quem os negócios têm corrido bastante bem, com base numa coleção de autores. Foi essa coleção de autor que, no meio de uma feira em Itália, que é a principal feira de revestimentos e pavimentos cerâmicos, captou o olho para a nossa marca. E foi com base nisso que começou a trabalhar connosco. São produtos que nós não podemos ver em termos de... os resultados em termos das vendas que eles têm. São os produtos diferenciadores que captam o cliente para depois, além desses, comprarem todos os outros nossos produtos da coleção. Claro. Temos as coleções dos prémios de design, que são coleções em que nós patrocinamos o Concurso Nacional de Design destinado aos jovens e, além de lhes permitir desenvolver o produto, desde o protótipo até ao produto final na nossa fábrica, e, portanto, também aproximar, são coleções que nós lançamos em conjunto com as universidades, portanto, proporcionar maior ligação também com as universidades. Os designers, ou arquitetos, ou jovens que estudam em artes, recebem também prémios pecuniários e, além disso, têm o prazer de ver o seu produto a ser comercializado. Estes são alguns exemplos. Estes são mais alguns exemplos da última edição, que entregamos os prémios do ano passado. Temos também coleções de autor em que convidamos arquitetos e designers para desenvolverem coleções connosco. No caso, a coleção Galáxia, do arquiteto Tomás Taveira, que está aplicada na Estação de Metro das Olaias. Outras coleções de autor em que convidamos ceramistas, pintores e escultores para desenvolverem, com base nos projetos que eles tinham, desenvolverem em cerâmica. Temos como exemplo a coleção H2O, do pintor João Vaz de Carvalho, em que aquele nariz é completamente identificador de qualquer obra que ele faz. Com o serviço da Vista Alegre. Joga em conjunto, sim, senhora. O João Vaz de Carvalho também assina um conjunto da Vista Alegre. Outras coleções de autor, arte, em que convidamos pintores e escultores para, com o tema do Douro, desenvolverem coleções. Cada um viu o Douro de sua maneira. Cá está o Rui Vasco, os escultores, interessante, que ao desenvolverem os seus produtos para a cerâmica também passam o alto e o baixo relevo, detalhes no sangue, o relevo. Está ali uma Paula Rego, não está? Temos do Rui Vasquias, o Douro de Rui Vasquias, o afrodisíaco em cima da Bela Silva, uma coleção mais atrevida, a gastromania do João Vaz de Carvalho e as sombras do João Castro Silva, escultor João Castro Silva. Além disso, convidamos também alguns designers ou arquitetos internacionais para desenvolverem coleções connosco. As três coleções seguintes que vou apresentar são de uma arquiteta russa, que é a Art Director do nosso cliente e que por isso nos pediu para, conjunto com ela, desenvolvemos algumas coleções essencialmente destinadas ao mercado deles, mas também vendemos para outros mercados. A coleção Architecture, a coleção Butterflies, as borboletas, em dourado novamente, e a coleção, um icon da nossa coleção, que é a coleção chocolate, quase apetece comer, porque parece mesmo uma tablete de chocolate. São constituídos de várias peças e este é só um exemplo, a Taste of Good Life. Temos também coleções do pintor mestre Júlio Rezende, que começámos com o desenvolvimento do mural do dragão. Eu estou só a apresentar uma parte da apresentação para não ser, enfim, não ser muito abusadora e, portanto, essa parte dos projetos para não apresentar. Mas com o mestre Júlio Rezende desenvolvemos o mural do dragão, mural dos fundadores no Estádio do Dragão, que tem os 50 mil nomes dos sócios que assistiram ao jogo de inauguração. Portanto, que foi um desafio bastante grande quando o mestre Júlio Rezende nos pediu para colocar-nos 50 mil nomes nos azulejos revirês. Mas conseguimos, que é o que interessa. Estas coleções são também importantes porque nos obrigam, no bom sentido, a desenvolver novas formas de fazer.
a sair fora da caixa ou ficar mesmo sem a caixa. Sim, largar a caixa de uma vez por todas, largar não a é? caixa. Além disso, além das nossas coleções, com os vários efeitos, as coleções de autor, coleções temáticas, desenvolvemos também projetos criativos e multifuncionais com o objetivo de cada vez mais a cerâmica não ser só o revestimento ou o pavimento, mas ter também outras funções acopladas. Isto sempre no sentido da proteção do ambiente, da eficiência energética, da preservação da saúde, responsabilidade social, construção sustentável. Projetos em que estamos envolvidos, e há outros mais que estamos, mas que ainda estão em desenvolvimento, por isso não estou aqui a apresentar. Cerâmica fotovoltaica, revestimento light, produtos que integram materiais reciclados, revestimento autolimpante, revestimento antibacteriano, cerâmica sensitiva e design, pavimentos estáteis, pensando também há no aqui, design portanto, inclusivo. muita investigação. Sim, também bastante ligação com outras empresas, quer do setor cerâmico, quer de outros setores, bastante ligação com as universidades, nomeadamente aqui também com a Universidade de Aveiro, com quem já recebemos também um prémio de melhores práticas de investigação e desenvolvimento com a Universidade de Aveiro. Isso é quase no sentido, Paula, de tentar responder a alguém da plateia que falava da questão da metalurgia, não é? Que se calhar tem de se olhar para estas parcerias mais tecnológicas, ligação não com as é? universidades, centro tecnológico, centros portugueses de design, aqui o Henrique Caiado, com quem desenvolvemos vários projetos e vários estágios de centro português de design, com muito bons resultados. Atualmente temos designers que começaram connosco através dos estágios de centro português de design. Portanto, continuando com os projetos inovadores, Solar Tides foi um projeto em que nós fomos entidade promotora, entidade líder, de várias entidades, de um consórcio de 9 entidades, com o objetivo de desenvolver um revestimento que, além de ser revestimento, pudesse produzir energia, permitindo também uma maior integração arquitetónica, não sendo necessário aplicar os painéis solares em cima, o próprio revestimento produzia energia. Outro projeto é o nosso Revigrês Light, que tem metade da espessura e metade do peso, isto sempre pensando na sustentabilidade do negócio também. Recebemos o prémio Alfador em Espanha, fomos a única empresa portuguesa até agora a receber um Alfador, atribuído pela Sociedade Espanhola de Cerâmica e do Vidro. Ecotile são produtos que integram materiais reciclados, também bastante importante para alguns projetos. Por exemplo, nós fornecemos os nossos produtos para Starbucks café, e nesses projetos é importante que cumpram alguns requisitos de sustentabilidade. Portanto, nós temos produtos com 100% de materiais reciclados, 90%, 25%, o que é importante para esse tipo de projetos, cada vez mais com esses requisitos. Temos um revestimento autolimpante, é um revestimento que tem uma aplicação por cima do produto, que é possível, com a ação da luz solar e das chuvas, fazer a sua autolimpeza. Revestimentos antibacterianos, essencialmente para áreas de interiores, onde a saúde é um aspecto relevante. Revestimentos Sensitide, portanto, superfícies cerâmicas funcionais para a domótica, que por trás do revestimento integram um dispositivo eletrónico, onde é possível acionar uma luz, uma torneira, uma central de alarmes, o que se queira. Temos os pavimentos táteis também, que com base neste projeto conseguimos fornecer 3 estações de metro em Madrid. Portanto, foi o ISCO, para começarmos a trabalhar com o cliente espanhol e que depois se manteve numa relação de parceria que ainda hoje temos. Mas foi com base nos pavimentos táteis que conseguimos. Portanto, Paula, vocês neste momento, o chão acessível está em Madrid e os azulejos bonitos estão na parede em Portugal. Para já. Em todo o lado, em Portugal. Não, mas no sentido do metro, porque esta questão das acessibilidades é muito importante, do metro, não é? As estações de metro, realmente temos as 3 estações de metro em Madrid e temos a estação de metro Azoleias com revestimento e pavimento. Não, é curioso as prioridades, as acessibilidades, mas sim, continuando, Paulo. Continuando e terminando. Continuando e terminando. Enfim, em qualquer marca existe um produto, mas nem todo o produto é uma marca. E o que é que nós estamos constantemente a querer que a Revigrês seja uma marca com bastante notoriedade e com uma boa imagem. Para isso, além de desenvolvimento de produtos diferenciadores, com base em design e inovação, temos também bastante atenção ao patrocínio que fazemos de algumas ações, nomeadamente o Concurso Nacional de Design, que já referi.
Somos também a empresa fundadora da Associação para o Desenvolvimento da Casa do Futuro, com a Universidade de Aveiro e 11 empresas ligadas ao setor do habitat. Estamos neste momento num projeto de Reabilita Domus, que é uma casa que a Associação comprou em Ilhavo, no sentido de ter todas as tendências inovadoras da reabilitação, em que Portugal ainda está com uma percentagem bastante inferior à percentagem europeia. Desenvolvemos produtos, neste caso baseados em Casa da Amália, para um patrocínio que fizemos com o Filipe Laféria. Temos bastante atenção na requalificação urbana, aqui em Aveiro. Por exemplo, em Aveiro. Patrocinamos eventos de arquitetura, neste caso na Rússia, do arquiteto Cisa Vieira. Somos mecenas da Casa da Música e fazemos também, sempre que temos clientes a visitarem a nossa fábrica, a nossa empresa, fazemos também algum programa turístico, onde nunca falha o Estádio do Dragão, a Casa da Música, o Museu Nacional do Azulejo, enfim, todos os ícones relevantes relacionados com a cerâmica. Rock in Rio, onde utilizámos uma coleção premiada no Concurso Nacional de Design, perguntar o que fariam para um mundo melhor, Patrocínio Mundial de Motocross, Estoril Open e, last but not least... Bem, como estamos em Aveiro, podemos deixar esta imagem mais um bocadinho. O patrocínio do Porto Quando durante fizermos 30 a réplica anos, em Lisboa, sugiro que leve outras que não é cores. só nacional, é uma questão relevante a nível internacional, porque nos dá uma boa notoriedade da marca a nível internacional. Muito obrigada, porque acho que é verdade. Portanto, tirem esta imagem imediatamente, porque pode acontecer valores de outras cores se a levantarem, como se costuma dizer, não é verdade? Pronto, podem retirar, apesar de eu gostar particularmente, como dizia a outra entidade, não é? O meu coração só tem uma cor. Neste caso, estas bonitas duas cores. Olá, Henrique Aiato, bom dia e obrigada por estares aqui na tua casa, não é? Professor da Universidade de Aveiro, um dos grandes designers nacionais, e não poderíamos deixar de estar aqui nesta conversa sobre enamoramento e como apaixonar os nossos clientes. E quando ouvimos muito do que o Gil nos disse há pouco, há de facto um papel absolutamente extraordinário e primordial, diria, dos designers, dos artistas, quando se juntam às marcas e quando criam produtos de desejo, para além de produtos, obviamente, muito funcionais. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado à Universidade de Aveiro, à organização desta conferência. Este é o palco onde normalmente os alunos, entre outros alunos da Universidade de Aveiro, os alunos do departamento do DECA apresentam os seus trabalhos numa cerimónia que tem por título The Winner Is, cujo prémio é um tijolo, em homenagem ao revestimento que esta universidade tem, esta belíssima universidade, este belíssimo campus. E é precisamente um palco onde os alunos fazem um exercício de síntese sobre os seus projetos e, depois de terem feito passar os seus trabalhos por um júri, apresentam aqui os seus trabalhos. E é, portanto, para mim um enorme prazer estar aqui. Nós ouvimos dois empresários que não são, infelizmente, a norma em Portugal. São dois empresários que falam de design, que falam de agregar competências, falam de agregar talentos, falam de inovação, de descoberta. E, portanto, eu quero acreditar e sei que tanto a Vista Alegre como a Revigres estão na primeiríssima linha da exportação das ideias e dos produtos portugueses para o estrangeiro. Eu acrescentaria ao slogan destas conferências a ideia de que Portugal tem não só saída, mas muita saída. E tem na exata dimensão em que nós às vezes encontramos uma diferença, é que as pessoas vão dizendo vou sobrevivendo, sobretudo num momento de crise. Vamos andando. Vamos andando. Não, as pessoas têm que viver, mesmo nos momentos de crise. E mesmo no meio das maiores agruras. E, portanto, eu queria dar os parabéns às pessoas que estão aqui nesta sala, porque fazem aquilo que é muito raro, ou quase nunca acontece, que é o poder ouvir quem sabe, e quem investiga, quem estuda, quem produz e quem faz. E, portanto, ouvir é, porventura, a primeira deixa que eu deixava aqui, a primeira palavra, que pode eventualmente motivar perguntas e depois respostas. Nós, sem conseguirmos ouvir, e ouvir aqui, do ponto de vista metafórico até lato sensu, ouvir é ver,
Ouvir é ler, ouvir é estudar, ouvir é respeitar o outro, é ter tolerância para ideias diferentes, mas é, sobretudo, aprender com quem tem experiência e com quem estuda. O país está especializado numa disciplina que eu penso que é muito pouco reconhecida no estrangeiro, que é o achismo, todos acham, mas o que é facto é que nós estamos a assistir, não falo da crise, estamos a assistir, não apenas em Portugal, a uma degradação brutal da capacidade dos jovens alunos que têm imenso talento e imensa vontade de terem acesso a fontes de informação, de conhecimento e de cidadania. Não basta ter informação e conhecimento, é necessário ter cidadania. Convém não esquecer que muitas das pessoas que mataram nos campos de concentração na Alemanha nazi tinham uma educação superior, sabiam Goethe de cor, recitavam poesia, tocavam piano e mataram milhões. Portanto, não basta a informação, não basta o conhecimento, não basta a cultura. É fundamental adicionar aqui noções de cidadania, de respeito pelo outro, tolerância, perceber a diferença, porque se nós não percebemos a diferença, nós não vamos exportar rigorosamente nada. Porque se todos nos pusermos a exportar ao mesmo tempo no mundo, e temos 200 e tal países no mundo, ficamos na mesma. E, portanto, foram ditas aqui coisas hoje de manhã pelo Gil Lipovetsky, que vêm de resto na sequência daquilo que ele tem escrito. E este último ecrã que nós vimos agora da parte da Reve Igreja diz isso precisamente. Ele terminou a sua comunicação dizendo isso, que é a ideia de que nós precisamos de criar marcas portuguesas. As marcas portuguesas que nós temos planetárias são, na minha opinião, muito bem, embora seja pouco, José Mourinho e Cristiano Ronaldo. Temos também outras coisas extraordinárias. Naturalmente, sabemos que temos. Mas durante muitos anos este país, porque precisamente não ouviu quem era especialista, insistiu, há 20, 30 anos, num lema que era o maior disparate, e hoje toda a gente sabe que foi um disparate, que foi assinar os produtos portugueses dizendo Made in Portugal. Não que tenhamos que ter vergonha do nosso país. Tenho um imenso orgulho em ser português e disse aos meus filhos que, apesar desta crise, eu não saio daqui. Trabalho para o estrangeiro, muito, mas não saio daqui. Porque este país tem que ser feito com as pessoas que cá estão e com aqueles que querem connosco colaborar e connosco trabalhar. Mas o que é facto é que quando o slogan Made in Portugal foi lançado, Portugal tinha pouco para oferecer do ponto de vista da sua imagem externa. Nós tínhamos sol, sardinhas, praia, um povo muito simpático, muito acolhedor, que faz sempre um enorme esforço de comunicação e perante muitas vezes profissionais do mesmo ofício, com as mesmas capacidades, muitas vezes os portugueses fazem a diferença, porque os portugueses não são arrogantes, os portugueses tentam um território de interação e, portanto, nós cometemos esse erro repetidamente. Não é por acaso. A Reve Igreja é uma empresa, e a Vista Alegre são empresas, enfim, que vêm, têm bastantes anos e, portanto, não passaram por isso, mas hoje grandes marcas de exportação portuguesas são siglas, nomes que não são portugueses e que utilizam slogans que não são portugueses e utilizam aquela que é ainda a língua franca da comunicação, mas que vai deixar fatalmente de ser, porque normalmente as línguas estão associadas a poder cultural, a poder económico, financeiro e capacidade de ocupação do espaço, seja territorial, seja de outra forma. Mas, Henrique, por alguma razão, estas conferências chamam-se Exit Talks. E, portanto, a minha sugestão a quem organizou estas conferências e que merece o meu maior respeito é que pegue na síntese destas comunicações, das perguntas e daquilo que for dito ao longo destas várias sessões nas várias salas e apresente essa síntese a quem dirige e a quem manda neste país. Eu vou terminar esta minha primeira intervenção com isto. Esta universidade tem avaliado, pelo topo da avaliação possível, o Instituto de Investigação na área de Design, que é fruto de uma parceria entre a Universidade de Aveiro e a Universidade do Porto, e que foi apadrinhada pelo Centro Português de Design. Eu era presidente nessa altura, já não sou. E nesta sala, na sala ali da reitoria, nós assinámos um protocolo e tem dado a possibilidade a muitos professores e a muitos investigadores de apresentar os seus papers e de poderem desenvolver as suas capacidades e melhorar, e com isso, melhorar o país e melhorar o trabalho que fazem junto dos seus alunos. É fundamental que se apresente as conclusões do que aqui se fizer. Uma das entidades que apoia esta iniciativa, que é a AICEP, foi associada do Centro Português de Design durante muitos anos.
E eu demiti-me há 1 ano, a AICEP saiu há 2 anos. Eu pergunto-me como é que um organismo como a AICEP, e está a tempo de reverter esta decisão, pode ajudar na exportação de Portugal quando abandonou, à época, o Centro Português de Design e uma das muitas ferramentas que o Estado tem para poder exportar as suas competências. Faço daqui um apelo à AICEP, para que a AICEP, apesar do centro aparentemente ir morrer no fim de maio, pelas informações que eu tenho, a AICEP pegar nas suas mãos este desiderato, associe-se com as entidades privadas, não faltarão universidades, designers, professores a ajudar, porque nós não podemos deixar cair um instrumento com esta importância. E quando falamos também do outro lado, ou seja, e estamos numa universidade bastante jovem e com muitos jovens também aqui a assistir, é muito curioso, porque tu dizes isso aos teus filhos, eu também digo à minha filha que não vou sair daqui, e ela já é a própria, ela tem 18 anos, a dizer que também não quer sair, o que é muito engraçado. Normalmente há sempre, parece que só se escutam os jovens e os depoimentos de todos aqueles que quase que são obrigados a sair. E há uma geração que não quer, há uma geração que acredita, não é? Eu acho que se deve sair, mas deve sair, como em tudo na vida, de livre vontade. Claro, não ser portanto, obrigado a, não é? Um jovem aluno que está num grau, num ano terminal do primeiro ciclo de Bolonha, e que vai com o programa Erasmus, ou professores em programas de valorização, ou outros programas que a União Europeia tem, e não é só a União Europeia que os tem. Sim, de aprendizagem ao longo da vida. Absolutamente. Convém sair. Há momentos na vida em que nós temos que sair. Não pelas razões que o Primeiro-Ministro disse, mas porque é necessário ir de encontro ao outro. Da mesma forma como nós recebemos aqui em Portugal alunos que vêm de Erasmus. Vocês não imaginam o que eu tenho ouvido de alunos estrangeiros que chegam de Erasmus cá. Neste momento tenho uma aluna italiana no mestrado aqui. Eles vão ser embaixadores deste país. Claro. Quando voltarem. Eles vão ser embaixadores dos nossos produtos, das nossas marcas, de nós enquanto povo. E nós temos que os acarinhar muito bem. Nós fazemos isso muito bem, mas temos que os acarinhar. Sair é ótimo. Ir, voltar, claro. voltar. Haverá pessoas que se radicam no estrangeiro, há também estrangeiros que se radicam em Portugal, é a lei da vida. Só que isto tem que correr de forma natural E não obrigatória. e não com uma mão a empurrar nas costas. Sair só se for da caixa, não é? Ou então esquecer a caixa, como a Paula dizia há pouco e com muita graça. Como é que vê esta perspectiva que o Gil também levantava na nossa primeira conferência inaugural, do facto dos clientes e os consumidores estarem cada vez mais imprevisíveis e quererem ao mesmo tempo aquilo que será o melhor dos dois mundos, ou seja, o low cost e o premium. Como é que se fornecem estas sensações e estas experiências, tendo em conta que os consumidores e os clientes são cada vez mais colecionadores de experiências, como dizia o Gil de manhã? Nós temos o exemplo das coleções de autor, que é o premium, que com base nelas depois levam o low cost, ou a boa relação qualidade-preço. Portanto, é um bom exemplo de as coleções diferenciadoras servem muitas vezes como forma de captar os clientes para depois ter um negócio normal Claro. com eles. Portanto, uma empresa que queira exportar tem de pensar nestes dois segmentos, ou seja, pode estar a exportar um material premium, extraordinário, mas tem de ter necessariamente uma oferta low cost? Nós temos uma coleção bastante diferenciadora, precisamente para colmatar todas as necessidades dos vários clientes. Temos os produtos básicos, com uma ótima relação qualidade-preço, e temos os produtos bastante diferenciadores e bastante exclusivos. Exato. Com base nisso, sabemos que conseguimos captar novos clientes, mas depois para uma coleção, para um negócio que continua a fluir com os produtos básicos e diferenciadores. Claro. Esta oferta também acredito, Paulo, que tenha e tem vindo a ser cada vez mais a aposta da Vista Alegre Atlantis, não é? Sim, não há dúvida nenhuma. Nós temos que cada vez mais caminhar nesse sentido. E, aliás, nós fizemos recentemente o relançamento da marca Casa Alegre, precisamente porque para cobrir um determinado segmento de mercado, que em termos de preço e em termos de lifestyle, digamos assim, ou seja, é uma marca que vai apelar a um tipo de consumidor, não, digamos, num extrato socioeconómico, mas em termos de estilo de vida. E
penso que cada vez mais as marcas terão que procurar posicionar-se a esse nível, ou seja, porque não é possível neste momento enquadrar um consumidor numa gaveta, digamos assim, porque o consumidor, em função dos momentos, e já hoje várias vezes foi referido isso e deram-se vários exemplos, em função do momento e do valor que atribui a determinado produto ou até a determinada circunstância, está disponível para gastar mais ou menos e não está necessariamente sempre vocacionado para produtos ou não está sempre orientado para o preço. Há momentos em que está orientado para o preço, mas o mesmo consumidor, como é referido como exemplo extremo, uma senhora tanto vai comprar umas calças ou um casaco à Zara, como depois passa para o Louis Vuitton e compra uma mala. Portanto, e o consumidor é o mesmo. Nós temos ou uma Chanel, todos sabemos que a Chanel é que vai bem com tudo. Exatamente. Eu não sou especialista em malas, mas enfim. Mas a PPE, não é? Desculpem. Mas, portanto, temos que estar sensíveis e disponíveis para isso. E um desafio é claramente maior, porque isto também é uma dinâmica permanente e contínua. Portanto, nós não podemos pensar que vamos segmentar, estratificar a nossa oferta e é um produto acabado. Claro. Daí o facto de nós permanentemente, e isso é algo que é visível todos os dias, o ciclo de vida dos produtos é cada vez menor. Nós permanentemente temos que estar a procurar fazer coisas novas e a procurar apelar a novos tipos de mercado. E também queria aqui pegar num outro tema, num assunto que foi há pouco referido, que me parece importante destacar. Acho que se criou aqui um estigma, lá está, no achismo, eu também acho, que se criou aqui um estigma sobre a questão de sair ou não sair de Portugal. Eu penso que é importante para os jovens saírem. Não tem mal nenhum. No início da sua vida profissional, penso que vai dar uma bagagem, uma abertura ao mundo e uma autoconfiança e uma autoestima que será muito relevante em futuras interações que nós tenhamos que ter na nossa vida profissional. Portanto, seja através de programas organizados, como o ICEP tem um excelente programa Contacto, em que jovens licenciados vão fazer estágios no estrangeiro, seja através das empresas proporcionarem oportunidades aos seus quadros, no sentido de terem um período de tempo em que tenham que trabalhar fora de Portugal. A minha própria experiência profissional passou por aí. Eu, no início da minha vida, vivi vários anos fora de Portugal, enfim, ao serviço do Grupo Visabeira, mas isso permitiu-me alargar um pouco os horizontes, permitiu-me assumir responsabilidades numa fase muito mais embrionária, digamos, da minha carreira, que, por sua vez, me permite encarar com muito mais confiança e com muito mais determinação e persistência, porque também há um conjunto de competências que se desenvolvem quando nós somos colocados perante desafios, especialmente em que temos que o gerir muitas vezes sozinhos, sem termos a rede que existe em Portugal quando nós estamos confortavelmente instalados aqui numa empresa. Portanto, eu acho que isso é importante, é positivo e deve ser incentivado. É evidente, enfim, o contexto em que os portugueses terem que sair por necessidade económica é um contexto diferente e não estamos a falar necessariamente disso, mas eu gostaria de deixar esse incentivo, especialmente aos jovens, temos aqui muitos jovens, que devam agarrar as oportunidades E hoje isso acontece, eu devo dizer que há 4 ou 5 anos atrás, cada vez que se abria uma função no grupo, nós temos neste momento cerca de 500 colaboradores do nosso grupo a trabalhar fora de Portugal, em diversos países. Não só na Vista Alegre, a Vista Alegre, enfim, é uma das empresas do grupo, mas noutras atividades. E, portanto, quando há 4 ou 5 anos tínhamos que mobilizar pessoas para ir para o estrangeiro, era um grande problema. As pessoas estavam confortavelmente instaladas, enfim, o seu horizonte, se calhar, de ambição também não era tão desenvolvido como deveria ser. E hoje em dia acontece o contrário, quer dizer, as pessoas têm plena consciência de que é uma oportunidade, não necessariamente de sair um bocadinho para da voltar. Nossa zona de conforto. Eu penso que é um desafio também pessoal. Hoje é mais fácil, as pessoas estão mais disponíveis para isso, porque precisamente perceberam que tudo aquilo que era o estilo de vida e a sustentabilidade daquilo que vinhamos fazendo não é garantido. Portanto, as pessoas estão disponíveis, se calhar, para assumir riscos, e nós vemos, nós temos jovens de 27, 28 anos, vão para a Alemanha, vão para Moçambique, vão para Angola, vão para a França, e as pessoas encaram essas responsabilidades, desenvolvem-se como pessoas e como profissionais, e quando voltam estão mais capazes para, por sua vez, irmos para a Suécia, onde estamos também a tentar agora arrancar e fazer outro tipo de negócios. E eu acho que isso é importante e é útil, e deve ser incentivado. E neste mundo onde ainda há, pelo menos se calhar não na Europa, como dizia o Gil, mas em tantos outros cantinhos do mundo onde ainda há uma explosão do consumo, há também muita oferta, não é, Henrique? Porque o Gil dizia, nós com um smartphone conseguimos perceber o que é que está a dar na Suécia, na China, na Islândia, e podemos obter esses produtos, não é? Podemos, à distância de um clique, comprar também o que vem lá de fora. O que é que tem de ter um produto português, uma marca portuguesa, para de repente o clique ser ali, naquilo que é português? Nós vivemos, não há muito tempo, no final do século passado,
aquilo que eu acho, não sou o único a achar, o fim de umas tendências que diziam design italiano, design espanhol, design japonês, design nórdico. E isso acaba com a globalização, acaba com esse clique, com a distância do clique. Eu ontem ouvi uma notícia na rádio, estava a trabalhar em casa, ouvi uma notícia na rádio e a notícia falava de um novo sucesso musical oriundo da Coreia do Sul, do mesmo senhor. Do Já estão a Gangnam rir, Style. eu sabia. Vamos todos levantar agora e mostrar. Não. Eu não estou a falar do Gangnam Style. Do mesmo senhor do Gangnam Style, Sim, que chama inventou agora Gentleman. um tema chamado Gentleman. Que é horrível. Não, é ótimo. Fiz a experiência e fui, como milhões de pessoas foram, Ver o vídeo. ver o vídeo. O que me impressionou não foi o vídeo, porque o vídeo é pastilha elástica, é igual ao anterior. Para pior. Agora vai ser sempre a descer. Não é que o outro fosse uma coisa extraordinária, mas pronto. O que é facto é que em poucas horas tinha 20 milhões de pessoas tinham visto este novo vídeo. Vamos fazer uma sondagem. Quem é que aqui já viu o Gentleman? Não está mal. Eu diria que 12% da 20 sala. milhões de pessoas. Não vale a pena. Assim. E, portanto, esta ideia, e eu lembro-me de, antes de vir para a Universidade de Aveiro, onde estou há cerca de 10 anos a dar aulas, dirigi um seminário avançado em design no Arco, em Lisboa, e havia um aluno meu, excelente designer, nessa altura jovem, que insistia na tentativa de criar um alfabeto no momento de viragem no design em Portugal, em que nós tínhamos interrompido a tradição de desenhar alfabetos em Portugal e que, de repente, até servido pelas novas tecnologias, começámos a desenhar bastantes e temos hoje uma mão cheia de grandes designers portugueses que desenham alfabetos e que os vendem pelo mundo fora. Mas esse jovem designer tentava afincadamente e estudou muito e leu muito sobre o que era ser português e os traços da cultura portuguesa e como é que nós nos tínhamos desenvolvido e as descobertas e como é que um retângulo tão pequenino e a micenização e as diversas religiões, etc. Tudo isto com o objetivo de tentar verter isto no desenho de um alfabeto. E nessa altura nós já estávamos todos a operar com o computador e já estávamos a começar a operar com a internet. Já estávamos com a internet. E esse desidrato desse aluno foi abandonado por ele, jovem, muito jovem, foi abandonado por ele antes do fim do ano letivo. Ele mudou o objeto da sua tese precisamente porque percebeu os limites disto. A ideia de que pode haver hoje designs nacionais e afirmarem-se no estrangeiro como designs nacionais cada vez perde mais força. Uma coisa é nós percebermos que há determinado tipo de elementos que provêm de uma determinada cultura. E, portanto, outra é tentar impor uma lógica de design nacional, seja ele português, italiano, espanhol, etc. Até porque a crise está a inviabilizar isso. A crise global, não é apenas a crise em Portugal. Esta massificação dos 20 milhões do senhor do Psy, do Gangnam Style, que quando forem todos a correr, e quem tem tablets e computadores, eu acredito que já há gente a pesquisar, não vale, e nos iPhones... Chama-se Gentleman. Mas o que é facto é que hoje as marcas não têm em país. Um dos maiores produtores portugueses de sapatos, que é um dos maiores produtores do mundo, chama-se Fly London. Como Fly London? É feito no Norte. Podia ser Aqui. Fly Lisbon ou qualquer coisa. Qualquer coisa que remetesse para Portugal, não é? E, portanto, esta tendência cada vez se assiste mais. Mesmo alguns dos nomes que o Gil Lipovetsky falou há pouco são pessoas que andam numa transumância permanente. Andam de cliente para cliente, de país para país, de produto para produto. Nós, às vezes, não sabemos de que origem nacional é um determinado designer ou um determinado produto. Mas isso é importante. Não, precisamente. O que é importante é que nós consigamos, em Portugal, ter uma formação, uma fornadas sucessivas de jovens que vão melhorando na sua qualidade projetual, na sua qualidade de investigação, de procura, ética, e que tenham o talento para poder afirmar as suas peças. Eu fui testemunha, tive esse privilégio de ser testemunha de numerosas embaixadas de designers portugueses, do têxtil ao equipamento, ao produto, gráfico, comunicação, multimédia, etc.,
e vi os nossos designers e os nossos produtos baterem-se de igual para igual e muitas vezes ganharem prémios que teoricamente iriam para as mãos de outras pessoas e de outras latitudes. É curioso perguntar esta questão da nacionalidade do produto, ou seja, será que lá fora quem consegue dizer Vista Alegre Atlantis sabe que estamos a falar de uma marca já portuguesa? Revigrés exatamente a mesma pergunta. E eu pergunto isto no sentido de saber a nacionalidade, porque eu posso dar a situação inversa. Ou seja, e se todos bem se recordam o que aconteceu com Timor e com a Indonésia, o que é que os portugueses fizeram aos produtos da Indonésia? Bloqueamos, por isso simplesmente olhávamos, fazíamos questão. Eu lembro perfeitamente, as pessoas estavam em supermercados, em hipermercados, em lojas de roupa, sobretudo de desporto, olhavam para a marca e diziam, se é feito na Indonésia, não levo. Não sei se se lembram disto, isto não foi assim há tão pouco tempo. Ou seja, há o outro lado também quase da nossa responsabilidade social naquela altura, naquela época, de não escolher Made in Indonésia. Aqui é ao contrário. Sim, a questão da marca e das marcas portuguesas é um tema sempre complexo. E, aliás, quando numa fase inicial, depois de nós termos adquirido a maioria do capital da Vista Alegre, portanto, no ano 2009, houve uma reflexão interna relativamente à questão o nome Portugal faz parte da marca Vista Alegre Portugal. E se isso era um mais-valia ou menos-valia, se interessaria deixar cair ou não, nessa lógica de que queremos internacionalizar a marca e, portanto, isso poderia dar uma forma, ser um fator limitativo. Enfim, a nossa opção acabou por deixar ficar Portugal na marca e hoje a marca que nós vamos comercializar e que promovemos ativamente fora de Portugal é Vista Alegre, a própria Atlantis, como não tem grande notoriedade fora de Portugal e como desenvolver uma marca ab início é extremamente dispendioso, nós em vez de nos focarmos em dois tipos de marcas, como temos cá, Vista Alegre para a porcelana e Atlantis para o cristal e para o vidro, vamos concentrar os nossos esforços e vamos comercializar também o cristal e o vidro sob a marca Vista Alegre fora de Portugal. Numa lógica precisamente de desenvolver a marca. O principal desafio que as empresas portuguesas têm e que nós temos por definição é a questão da escala. Portanto, desenvolver uma marca, isto de internacionalizar e de exportar e de fazer negócios fora de Portugal é tremendamente difícil. Nós, enfim, falamos nisso como se é preciso fazer, se não há dúvida nenhuma que é preciso fazer, mas nós temos essa experiência por duas vias, internacionalizar no sentido de desenvolver negócios, ter empresas fora de Portugal e internacionalizar via exportação de produtos portugueses, são dois caminhos e duas estratégias, cada uma delas com as suas nuances. A questão da exportação dos produtos é relevante à marca, não há dúvida nenhuma. A questão da nacionalidade da marca, o importante é que a marca Vista Alegre seja conhecida. Enfim, se as pessoas puderem associar a Portugal, é melhor, mas não penso que seja para a marca em si particularmente determinante, porque quando todos nós temos uma fidelidade a determinadas marcas e muitas vezes nem sabemos qual é o país de origem dessa marca. Portanto, a fidelidade é à marca e aos valores da marca, é aquilo que a marca representa, a tal paixão, ou, todo o aspecto sensorial da marca e o país da nacionalidade da marca, até porque cada vez mais os sistemas de produção, ou seja, há marcas que os produtos são desenvolvidos num determinado país, é fabricado noutro, se calhar, Paulo, no chamado mercado da saudade, talvez isso seja mais... Sim, aí é relevante, mas o ponto é que isso não sustenta uma marca, quer dizer, nós não podemos pensar que vamos para fora de Portugal para vender para os portugueses que estão em França ou para os portugueses que estão na Venezuela, porque, enfim, isso é uma visão um pouco redutora. Eu penso, por vezes pode haver essa tentação, mas isso acaba por autolimitar-nos à cabeça, à partida, porque o tipo de comunicação, os segmentos de distribuição, a forma de promover a marca é completamente distinta. Por isso, nós quando procuramos, quando olhamos para o mundo, quando vamos para a França ou quando vamos para a Colômbia, onde estamos agora também a tentar encetar um processo que vai conduzir à venda dos nossos produtos na Colômbia, queremos estar para o mercado colombiano, para as pessoas dentro dos segmentos que nós definimos. Agora, não somos insensíveis à questão de Portugal, daí o facto de termos deixado de ficar a marca, porque a marca Portugal ou a percepção de Portugal no mundo vale muito, é a soma do conjunto das marcas que nós conseguimos internacionalizar. Portanto, é evidente que nós podemos todos dar um contributo no sentido de elevar o estatuto e a percepção sobre Portugal no estrangeiro. Paulo, já que vão para a Colômbia, já vos passou pela cabeça fazer chegar um serviço Vista Alegre à Shakira? Já nos passou pela cabeça, já tentámos. Aliás, a Shakira nós temos em Barcelona também uma presença e a Shakira, como é sabido, vai frequentemente a Barcelona, tem uma ligação especial com Barcelona e nós, através de Barcelona, já fizemos chegar ao Piqué um serviço da Vista Alegre. E também, quando cá esteve o Presidente da Colômbia, a Primeira-Dama da Colômbia, a primeira coisa que fez questão foi de visitar a loja da Vista Alegre no Chiado.
o que nos deixou particularmente satisfeitos e revela, para além de ser uma conhecedora daquilo que é bom e bonito Uma mulher de bom sobre gosto. Portugal, Uma mulher de muito bom senhora gosto, de não muito é? bom gosto e com certeza que nos vai ajudar a promover os nossos produtos na Colômbia. Portanto. Este lado, Paula, também é interessante porque falávamos da questão das marcas terem uma identidade, mas também terem esta questão da muito boa comunicação, ou seja, e dávamos o exemplo da Hermès, há a tradição, mas há a novidade, há a renovação constante, mostra-se que estamos na moda, que são produtos também de desejo, e isto eu acredito que vocês também têm vindo a conseguir, não é? Sim, nós normalmente até na presença em stands, nós somos identificados como uma empresa italiana, pela forma como expomos os produtos e pelo design que temos. Enfim, nós claro que não escondemos a nossa nacionalidade portuguesa, que a temos com muito orgulho. Mas, por um lado, em termos de posicionamento, mostramos um posicionamento de diferenciador e de aposta de design. Por outro lado, também temos, por exemplo, o nosso cliente da Rússia, que quando comenta tem fornecedores, tem fornecedor português, a Revigrês, e italianos, e diz connosco que sabe que a resposta é dada no dia e que às 2 horas as pessoas, se quiser saber ter uma resposta, que durante o dia a tenha. Exatamente. Em Itália não sabe se as pessoas vão depois do almoço, a que horas chegam, quando é que lhes apetece responder. Nós, por Portanto, exemplo, há até... também confiança. Exato, portanto, temos essa parte também de tentativa, uma aposta do bom serviço. Por exemplo, nós nos dias feriados, são pequenos pormenores, mas nos dias feriados em Portugal, nós temos pessoas no Departamento de Mercado Externo para poder dar resposta. Não interessa nada se é feriado cá em Portugal, se não é nos outros países. Portanto, temos é que estar aptos a dar resposta aos clientes. Portanto, quer dizer que há aí uma matéria de comunicação com muito potencial, que é confiança. Confiança. You can Confiança, trust Portugal. bom serviço. Eu creio que os nossos clientes... Não é? Os nossos clientes que realmente têm essa boa imagem da Revigrês e que nós tentamos ter também uma aposta grande no sentido de lhes darmos sempre resposta rápida. Claro. Esta questão ainda o design, e antes de passar ao período de perguntas e respostas, é curioso porque o neodesign, não é? Eu gostei muito da expressão neodesign, sensível, emocional, que conta histórias e que nos faz sonhar. E eu trazia aqui um outro exemplo português, de um objeto design, não fazendo publicidade aos iPhones, mas as capas de iPhone. Não sei se conhecem uma série que tem muito sucesso junto da camada, sobretudo adolescentes, sobretudo raparigas adolescentes, chama-se Gossip Girl. Conhecem Gossip Girl? Quem conhece Gossip Girl? Quem é mãe de raparigas conhece a Gossip Girl? As capas de uma das protagonistas, a Serena, as capas de iPhone são desenhadas por uma portuguesa, a Ana Romero. Portanto, e tornou-se um objeto de design em Nova Iorque ter aquelas capas. Não umas capas quaisquer, mas quantas pessoas saberão que a Ana é portuguesa? Para quantas pessoas interessa que a Ana seja portuguesa? Já que estamos nesta conversa familiar de pais e filhos, tenho que falar da minha filha. A minha filha, quando foi para Londres tirar o curso de teatro, foi para lá viver, estava, como se costuma dizer, anulante para ir para Londres, e eu fiz um exercício. Fui a uma loja de design português, sou amigo da dona, tive um desconto, e escolhi um conjunto de objetos que, expostos em cima de uma mesa, ninguém iria dizer que é um design português, mas eu fiz questão de oferecer à minha filha um conjunto de objetos, desde um chapéu de chuva, uma mochila, um casaco, tudo desenhado por portugueses. No caso da mochila, era uma coisa relativamente recente à época, que era feito com a parte interior dos estofos dos automóveis. Quando os carros eram abatidos, eles reaproveitavam essas telas e com isso faziam malas. O sucesso que ela fez em Londres, junto das amigas, futuras atrizes, e que hoje já são atrizes de teatro, foi incrível. Perguntavam, isto vem de onde? Isto vem de Portugal, isto é tudo português. O meu pai é designer, ofereceu-me isto. E, portanto, nós precisamos de encontrar emissores permanentes. Nós temos uma grande marca, o vinho do Porto, é uma marca incrível. Só que o vinho do Porto é entendido como uma marca, eu diria, global, relativamente a um bem que é transacionado e que depois se pulveriza num conjunto de marcas, submarcas. Todas as marcas das empresas que produzem, ou as marcas que fazem vinho, o vinho português deu um salto brutal. Nós hoje temos um país, convém não esquecer, temos um país que em muitas áreas é muito bom. Azeite. É muito bom. Sim. E, portanto, eu não alinho na carroça que diz que somos todos maus, que isto é tudo uma porcaria, que somos todos maus. E como vou ficando antigo,
vou vendo exemplos pelos sítios onde passei. Eu, quando vivi na Finlândia e estudei na Finlândia, no final dos anos 70, sabe o que era a Nokia nessa altura? A Nokia, na sua segunda vida, fazia botas de borracha, empanques, oleados, material derivado do petróleo, mas que nós poderíamos agrupar nesta área de produtos. Vinha de uma geração anterior, mesma marca. Nokia é uma localidade. Mesma marca, era abater madeira, transformar pasta de papel. E quando a Nokia migra para as novas tecnologias, isto a propósito da ideia de escala, são 4 milhões e meio. Nós somos aqui 10 milhões e tal e no mundo 20 milhões. Os finlandeses têm uma língua, enfim, falam eles, penso que eles próprios não se entendem uns aos outros. Mas o que é facto é que nós temos uma língua que é poderosíssima, e, portanto, o que é facto é que a Nokia fez o mundo inteiro. E depois, na minha opinião, cometeu aqui um erro estratégico, não viu aparecer a tempo os smartphones e está a perder. Eu só queria terminar dizendo o seguinte: as marcas são também pessoas. E não foi por acaso que eu falei no Mourinho ou no Cristiano Ronaldo. O prémio ao Gonçalo Ribeiro Teles há uma semana de arquitetura paisagista. E não se esqueçam, Jesus Cristo é português, não é? Jesus Cristo é português. Foi agora patenteado. Disse ontem a Oprah, não é? Hot Jesus is português. E, portanto, nós temos Álvaro Cisa Vieira, Eduardo Souto Moura, temos especialistas em biotecnologia, em ciência, em medicina, que não são marcas, são pessoas que se afirmam pela sua qualidade de investigação e de trabalho. Depois há grupos de pessoas que são também marcas do país. Nós já vimos aqui uma que é o Futebol Clube do Porto, depois ao Benfica, não é? Porque... o Braga, caralho. O meu reitor olhou para mim em busca de algum auxílio e aqui estou eu, a dar o corpo às balas, E, portanto, de facto, é importante que nós, portugueses, não sejamos arrogantes, nem sejamos aristocratas no sentido de dizer isto não interessa porque é futebol. O Porto, o Benfica, o Sporting, os clubes, o Mourinho, os Cristianos Ronaldo, os Eusébios, tantos, podem e devem fazer muito por Portugal, como fazem os cantores, como fazem os escritores, como fazem os arquitetos. Convém não esquecer isso. Para terminar, eu gosto de estudar os exemplos. Uns são bons, outros são maus. Eu tinha um professor em Belas Artes, que era meu professor, que dizia que os alunos eram como o vinho. Havia uns anos bons e uns anos maus. E depois fazia uma pausa e dizia: os meus amigos são todos um ano mau. Bom, e portanto, isto traumatizou muitos colegas e amigos meus, mas pronto, uns nunca mais beberam vinho. O exemplo que eu queria dar era aquilo que se fazia para promover Portugal em ditadura. O Sr. Salazar, houve uma altura que teve um senhor chamado António Ferro, que foi das mentes mais brilhantes que a ditadura teve, muito mais brilhante que o professor Salazar, de resto, que inventou o seguinte esquema: eu tenho um país para vender. É um país pobre, periférico, tem coisas boas, tem coisas más, e portanto o que é que eu vou fazer? Vou convidar jornalistas estrangeiros a passarem temporadas em Portugal. Vão ao norte, vão ao sul, vão ao interior, vão ao litoral, comem peixe, comem carne, e a seguir voltam para o país deles, onde vão fazer artigos sobre o país. Depois havia ao lado perverso o Sr. António Ferro, pegava nesses artigos, mandava traduzir e dizia: veem como falam bem de nós no estrangeiro. Bom, porque entretanto tinham oferecido a gasolina, o automóvel, a pousada, a refeição. Não vamos falar dessa parte. O que é facto é que um dos livros de maior deslumbramento que eu li na minha vida sobre a história de Portugal é escrito por duas inglesas. Chegaram a Portugal, tinham uma encomenda de um editor inglês, chegaram cá nos anos 40, apaixonaram-se por este país e descobriram-no como poucos historiadores portugueses fizeram. E, portanto, não perdendo um traço científico, naturalmente, que a história tem que ter, como é óbvio, deram a cor daquilo que tinham encontrado. Coisas que se passam no cotidiano e que se passavam nos anos 40 como se continua a passar hoje. No outro dia fui ver uma ermida. Para entrar numa determinada capela, há sempre uma senhora que tem a chave. E isto elas contam nos anos 40. Isto é extraordinário, porque significa que se crescemos como país e se evoluímos como país, e evoluímos muito, e não vai ser esta crise que vai dar cabo de nós, nem quem manda nós que vai dar cabo de nós, que nós temos uma cultura já tão forte
e que já se difundiu pelo mundo inteiro, que eu acho que não há que ter medo. E esta conferência, e com isto termino, tem que de facto fazer uma síntese e pressionar quem dirige, para levar a quem dirige, a quem tem que tomar decisões, quem tem que aplicar fundos do CRAN, quem tem que apostar na inovação, na internacionalização e ouvir o que as audiências e os intervenientes e aquilo que a organização considerar que deve ser selecionado para demonstrar que isto são iniciativas sérias e que é para levar a sério. Portanto, temos de apaixonar toda a clientela, ou seja, temos que tornar Portugal apaixonante Mas também. Portugal não é apaixonante. Portugal é apaixonante, claro que sim. Não tenha Portugal, portugueses e portuguesas estão interessantes.